toque na paz do Senhor Jesus Cristo. Feliz com o Senhor até que o Senhor nos ajudou. Quero agradecer cada um de vocês pela mensagem enviada. Hoje eu estou olhando, agora, hoje aumentou mais um, estão com 266 inscritos no YouTube. Para a glória de Deus. Ficou muitos meses parado em 264. 2 dias aumentou 2. É bom, eu queria mais, mas é de acordo com o que a gente quer, o que Deus quer também, né? Que Deus abençoe vocês que são inscritos, que têm perseverado. Nesse tempo todinho, nos inscritos no YouTube, eu creio que eu pedi 3 ou foi 4. Não, talvez foi mais, uns 5, por aí. Mas teve época que eu pedia hoje tinha um a menos, amanhã tinha 2 a mais. Aí chegou em 264, parou, agora 265, hoje mais um. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Vocês têm me ajudado, têm compartilhado. Vamos começar mais um vídeo hoje. Vamos começar agradecendo. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo alimento, pela Tua palavra que nos dá a cada dia, Pai. Obrigado pela família que Você me deu. Obrigado pelo deserto, pelas lutas. Obrigado, Pai, pelo alimento, por tudo que Você tem feito por nós e parar, Pai. E principalmente obrigado por Senhor ser Deus e não desistir de nós pecadores, Pai. Perdoa os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento, ignorância. Que eu fiz que eu possa fazer que agradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Perdoa minha parentela, perdoa da minha casa. Temos pecado, sabemos que com o nosso pecado, nossos erros, nós entristecemos o Teu Espírito, Pai. Pai, eu peço ao Senhor nessa hora, fala conosco hoje, Pai, no livro de Salmo 51, versículo 14 e 15, 17. Fala também no segundo livro das Crônicas, no capítulo 13, Pai. Seja feita a Tua vontade, não a nossa. O Senhor tem a falar e não que nós queremos ouvir, Pai. Seja tudo para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmão, o livro de Salmos 51, 14 e 17. 14 diz assim: livro dos crimes de sangue, Deus, ó Deus, da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a Tua justiça. Quando Deus nos salva das lutas, das dificuldades, dos crimes de sangue, que está falando das guerras, né, da época, guerra que nós vivemos hoje, né? Hoje minha filha saiu para levar minha neta no médico, foi assaltado por 2 motoqueiros, levaram o celular dela, deve ter levado algum pertence, levaram a bolsa, eu não sei o que levou mais, levaram a bolsa dela. Ela chegou aqui desesperada, ela e minha neta, mas graças a Deus que só foi perda material mesmo, né? Então Deus nos livra do crime de sangue. Assalto, essas coisas, isso é crime de sangue. Às vezes, mas não machucou ninguém, mas foi o suor da pessoa. A pessoa lutou para adquirir um aparelho. São crimes contra a nossa vida, contra o sangue. É violando mais um mandamento que o Senhor deixou através de Moisés. E o Senhor nos livra de toda a perseguição, nos livra do nosso inimigo, daqueles que projetam mal contra nós. Nós vemos assim, como eu falei da minha filha, Deus, a justiça de Deus vem lá na frente, talvez ele perca. Mais do que esse aparelho e outros aparelhos que ele deve ter tirado das pessoas, né? É a justiça de Deus. Nós temos que louvar, engrandecer o nome do Senhor pela justiça dele. Ele é juiz, ele é justo. Então nada que a gente faz, que a pessoa faz de mal aqui na terra, vai ficar impune. Vai sobrar para ele mais na frente. O que eu faço, que prejudica as pessoas,
vai vir uma cobrança para mim lá na frente. O preço vai vir. Talvez seja um preço caro demais. Se a gente não arrepender a tempo. Perdão, irmão. Nem não se arrepender a tempo, talvez o preço seja caro demais. A gente vê quantas pessoas aí perdem a vida por causa de assalto. Outros perdem a vida por não ceder ao assaltante, querer ter zelo por seus bens. Não. Se for uma pessoa de má índole, veio para tomar o que é seu, deixa levar. É melhor perder um bem material do que perder a vida. Mas Deus livra desses crimes, das perseguições. Talvez o crime de sangue aqui foi na guerra. Talvez uma briga, uma contenda em casa, no trabalho, onde as pessoas se ferem. Mas Deus nos livra desses crimes, desses criminosos mal intencionados. Deus nos livra de todo perseguidor da nossa vida. Versículo 17 diz assim: o sacrifício para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezará o Deus. Ó Deus, um coração, o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. Nós temos que ter o nosso coração, a nossa mente, um espírito quebrantado, que não deseje mal para ninguém e que faça o bem. Se a pessoa que fizer o mal, deseje o bem para ele, você será recompensado. Jesus fala, se aquele que roubar uma túnica, dê a outro também, dê a capa, quando eu ver a capa, dê a túnica também. Aquele que quiser andar com você, que me humilha, anda mais. Anda ao lado dessas pessoas que te perseguem, não despreze. Ore por eles. É muito fácil a gente orar pelos amigos, né? Quero ver orar pelos inimigos. Jesus deu a vida por nós, que éramos inimigos dele. Todos ali, que estavam ali naquele dia, todos eram inimigos. Estavam condenando o Filho de Deus. Chicotearam, bateram, fizeram coroa de espinho. Eram inimigos, mas ele amou. Ele pediu ao Pai, perdoa que não sabe o que faz. É Jesus ensinando como nós devemos andar. Ter um coração quebrantado, um coração contrito. Esse Deus não despreza. Esse que tem um coração quebrantado, tem um coração bondoso, tem um coração perdoador. Esse Deus não desprezará. Deus não te despreza se você tem um coração quebrantado, é contrito, se você tem amor, se você não deseja mal. Deus não te desampara em momento nenhum, Ele está com você. Aí as pessoas, e por que acontecem essas coisas? Não, porque tem que acontecer. O livro de Eclesiastes diz que o sol, ele foi feito para justo e injusto. As enfermidades foi feito para justo e injusto. As brigas, essas mazelas que acontecem no mundo, foi feito para todos, para justo e injusto, para todos. Para pessoas que não fazem mal feito, que não praticam mal feito, para pessoas que praticam. É a justiça de Deus sobre a terra. Esse é o Salmo 51, versículo 14 e 17. Então vamos agora para o segundo livro das Crônicas, no capítulo 13, vão ser 4 dias, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. Até domingo não palavras nas crônicas. Os reis que foram depois de Davi, depois de Salomão, vai o povo desde Davi, vai das outras tribos, vão agora reinar. E nós vemos que durante esses reis, teve reis bons, reis maus, reis que agradou o Senhor, Deus que desagradou, reis que começou agradando e que acabou desagradando o Senhor. Reis que procurava fazer a vontade do Senhor, depois não, parou de fazer, começou a ser idólatra, começou a maltratar o povo de Deus. É assim, irmão, a terra. Deus, por isso,
Deus deixou um decreto. Essas leis que a nossa terra tem, o Brasil, por exemplo, trocar os governantes, é a justiça de Deus. Isso não é só pela vontade do homem, mas foi estabelecido por Deus. Com certeza. Porque Deus sabe que chega um tempo que tem que se trocar os que estão à frente. Ele sabe que lá, ele viu isso lá. Salomão, o Saul começou bem, terminou mal. Davi começou mal, errou, mas terminou bem. Salomão começou bem, terminou mal. E a maioria dos reis aqui, todos eles começaram bem, mas terminaram mal. Assim são os governantes de hoje. Deus, diante de tudo que está acontecendo, nessas trocas, nos sobe e desce de governantes, Deus está zelando por nós. Quando troca, Deus está dando tempo, um refrigério para a gente respirar, para a gente descansar. Não pensa que Deus abandonou a terra, não pensa que Deus virou as coisas. Não virou, não. Enquanto Jesus não buscar a igreja, Ele estará aqui conosco. Vamos agora do versículo 1 até o 22. Abias reina e peleia contra Jeroboão. Abias mais um rei, Jeroboão mais um rei de Israel, um de Judá, o de Judá agora, os irmãos lutando entre si, as guerras entre irmãos, né? Irmãos que eu falo todos da tribo de todos filhos de Abraão, de Jacó. Esses reis fazem parte das 12 tribos de Jacó. São irmãos lutando contra irmãos. Se tornaram inimigos pela ganância, pela vontade de mandar, pela vontade de ter, de ser mais do que os outros. E nós vemos que no meio desse povo todo, muitos erraram, entristeceram o Senhor, muitos Deus teve que intervir com muitos, tirando antes do tempo. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha, com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. E pôs-se Abias em pé em cima do monte de Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão, e todo Israel. Porventura não vos convém a saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por conceito de Saul. Aqui, o rei, para tomar o reino, né? O reino aqui estava dividido. Israel de um lado, Judá de outro, ou seja, o que seguia Davi do outro. O que seguia Davi foi só Judá e né, o filho mais novo de Jacó. Então, essa foi, porque Deus, o propósito de Deus, dos erros de Salomão. A justiça de Deus veio sobre o rei de Salomão, o filho dele, né? Na época do filho dele, do Benjamim, viu, uma outra tribo. Judá e Benjamim, e as outras 10 seguiram Israel, e seguiram Jeroboão. Então, nessa guerra, para tomar posse, para o reino se unificar, mas nós vimos que todo o tempo o reino de Israel foi dividido. Chegou um tempo, na época de Davi, que ele tornou um só, mas a ganância, o poder,
a sede de ter o poder. Vem guerra, muita guerra. Hoje o mundo está em guerra. A ânsia pelo poder, não querer ser mais do que o outro. Eu não sei se vocês lembram, não tem muitos anos assim não. Quando houve uma guerra aqui na Argentina, a Inglaterra lutando pelas ilhas das Malvinas. Olha a distância, onde é que está a Inglaterra, onde é que está a ilha das Malvinas, está aqui na América do Sul, brigando por uma terra que, sei lá, já pertencia à Argentina. É o homem, a fome de poder. Mas ninguém luta para ajudar as outras pessoas. Luta para roubar, é igual o diabo. Satanás veio para roubar, matar, destruir. O homem está no mesmo. O homem perdeu a semelhança de Deus. O homem se tornou perverso, ganancioso. Ele está se fazendo como inimigo das nossas almas, querendo roubar, matar, destruir. O homem está se destruindo uns aos outros. Assim foi nessas guerras. Israel e as guerras que continuam até hoje, no dia de hoje. Nós estamos vendo aí uma guerra aí contra Israel, parece que contra o Iraque, se eu não me engano. Eu não assisto, irmão, eu vejo as pessoas comentar e eu fico muito chato focado com isso. Mas porque eu tenho para mim que todas essas noticiários que as pessoas perdem tempo em ver, está cumprindo a palavra, o que eles falou. Rumor de guerra, nação contra nação, o que está acontecendo. Então o que nós devemos fazer? Nos preparar, nos resguardar, não entrar em contenda e pedir socorro àquele que tudo pode, nosso general de guerra. Ele que guerreia nossas guerras, ele que peleia por nós. Nós somos dele. Mas é necessário, irmão, nós fazer a vontade de Deus. Nós vemos que por que o povo de Israel foi dividido? Começou o erro lá atrás, quando já começou lá em Ló, né? Aliás, começou em Sara, quando deu a serva dela para coabitar com Abraão. Depois veio Ló também, né? Quando suas filhas deu bebida, ele engravidou dele. As guerras entre o povo de Israel e o povo de Deus é essa. E assim vem guerra, porque o homem andou errado, o homem errando, a ganância. Fazer as coisas sem pedir direção a Deus, nós continuamos do mesmo jeito. Nós estamos vendo essas coisas, estamos falando, mas estamos errando também. E esses erros, irmão, que a Bíblia nos mostra é para a gente não errar, não cair nos mesmos erros. Mas nós não entendemos. Queremos criticar, queremos ser melhor que os outros. Quantas pessoas que estão no meio de nós, a gente começa a criticar por a fraqueza dela. Talvez por um pequeno erro que a gente critica. Essas são as guerras. A guerra aqui de Abias, no capítulo 13, era para tomar o reinado, o rei estava dividido para unir novamente as tribos, mas unir através do sangue. A ganância fala mais alto, a falta de amor fala mais alto, a usura, a soberba. E nós sabemos que todos aqueles que andaram errado, Deus tomou da mão deles, Deus permitiu que outro exército tomasse. No capítulo 23, os mais sucessos, pois, de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história dos profetas e ídolos. Nós vemos que todas as guerras, toda a história dos reis está escrito por algum profeta, por um profeta dele, que estava no tempo dele. Abias fez um reinado de sucesso, mas lá na frente ele errou. Todos eles erraram, todos nós estamos sujeitos a erro. Ele guerreou, venceu reis, venceu
homem, foi um homem guerreiro, um lutador, mas ele errou também. Então, mas Deus era com ele, o exército dele, o povo prevalecia, o povo crescia, o povo aumentava. Nós estamos falando das guerras, irmão, de armas, as guerras espirituais, é do mesmo jeito. Às vezes a gente guerreia contra um da nossa família mesmo. Quantos irmãos aí moram na mesma casa, um é inimigo do outro. Tudo, irmão. Tudo vai cumprir a palavra do Senhor. Vamos orar. Eu vou orar só Pai Nosso, irmão. O tempo ainda dá, ainda está com folga. Não, vamos lá. Pai, obrigado por mais um vídeo que eu permiti ir, Pai. Apresenta a minha vida, meu lar, minha família, meu ministério. Apresenta cada um dos teus filhos, Pai, das teus filhos que estão junto comigo, Pai, em oração. Eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora, Pai, que o Senhor, as petições que o Senhor sabe que é necessário de cada um de nós, Pai. Que o Senhor venha suprir, que o Senhor venha entrar em providência para com a nossa necessidade, com as nossas lutas, abrindo portas, curando enfermidades, fazendo milagres para aqueles que o médico já desenganou, Pai. Pai, o agir do Senhor, Pai, é sobrenatural sobre nossa vida, Pai. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, Pai. Abençoa a família, restaura para os lares, Pai. Guarda, Pai, teus filhos, vai das tuas mãos. Nos dá força para continuar, Pai, de pé, fazendo a vontade do Senhor, Pai. Até o dia que o Senhor vai buscar a igreja. Obrigado, Senhor, por mais um vídeo. Obrigado pela tua palavra, pela mensagem. Obrigado, Senhor, por o Senhor existir na nossa vida, porque o teu Espírito Santo enviou, Pai. Irmãos, acabou mais um vídeo. Jesus Cristo está voltando, meus irmãos. Prepara a igreja para encontrar com o seu Deus. Vamos estar atentos, porque nós não sabemos o dia nem a hora, mas está próximo, irmão. Cada tic-tac do relógio está aproximando. Que Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus Cristo, Jesus te ama, também te amo.